Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Maurício e na aula de hoje eu vou apresentar alguns tipos de dados do banco de dados MySQL, ok? Vamos lá? Pessoal, essa é uma tabela onde eu vou apresentar alguns tipos de dados para armazenar números inteiros, números decimais, caracteres, tipos booleanos como o 0, 1, tá? Tipos de dados. Então a gente vai estar discutindo isso nessa aula. Vamos começar pelos números inteiros. Os números inteiros aqui, ó, tem alguns tipos aí que aceitam apenas números inteiros, tá? E o que diferencia um do outro? É o escopo, é a forma de armazenamento, a quantidade que eu consigo armazenar nesses tipos de dados. Então, por exemplo, ó, esse int aqui, pessoal, ele armazena, tá? Números grandes até. Ele vai de um número negativo, menos 2 bilhões 147 milhões 483 mil 648 dígitos, valor negativo, tá? Até um valor positivo de 2 bilhões 147 milhões 483 mil 647 dígitos. Olha a capacidade de armazenamento dele, pessoal, tá? Esse é para o tipo de dado int. Eu tenho um outro tipo de dado, que é o tinyInt, ele armazena um pouco menos de caracteres, ó, bem menos, né? Ele vai de menos 128, tá, dígitos a 127. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos 128. E o valor positivo, né, 50, 60, 70, até 127. Tá bom? Legal? Então, essa é a capacidade de armazenamento do tinyInt. O small int, pessoal, ele vai armazenar números inteiros de menos 32.768 a 32.767, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu tiver que armazenar um número 60 mil, eu não vou conseguir colocar nesse small int, ó, pessoal, porque tem aqui a capacidade de armazenamento dele, né? Eu já precisaria trabalhar com o tipo int, tudo bem? Então, desses três que eu falei a princípio, pessoal, o que nós vamos usar bastante é o int e o small int, tá? Tanto nas aplicações de C#, PHP, mobile, Java, nós vamos usar esses dois tipos de dados. Existem outros maiores, né? Nós temos o mediaint, tá? Que armazena 8.388.608, valor negativo, ó, a um valor positivo de 8.388.607 dígitos. Bastante coisa, né, pessoal? O Big Int, ó, pessoal, um número maior ainda. Né? Onde que eu vou usar isso? Será que eu vou usar isso? De repente você vai trabalhar numa agência bancária, vai fazer um estágio em um banco? Pode ser que você trabalhe com esse tipo de dado. Então vamos pensar para uma agência bancária isso, né? Tá ok? E que valor é esse, pessoal? Olha que valor monstruoso. Gente, eu tenho aqui, ó, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões e aqui, ó, quintilhão. Olha lá, pessoal, 9 aqui representa 9 quintilhão, né? Um número enorme, tá? É lógico que nos nossos exemplos a gente não vai trabalhar com esse tipo de dado aqui, né? Mas trabalhando em uma casa de câmbio, um banco, talvez você tenha que usar esse Big Int. Agora nós temos uma faixa para números decimais. Eu tenho dois tipos de dado, ó, o decimal e o float. Só que aí vocês estão falando, o que é esse MD que está entre parênteses? Gente, vamos entender isso aí que é muito importante, tá? A gente vai trabalhar muito com o tipo de dado decimal. Só que vocês têm que entender o que é esse M e o D. O M, pessoal, ele representa precisão. E o D, a escala. Pô, André, não ajudou muita coisa. O que é isso? Precisão, pessoal, é o número de dígitos que eu vou ter. Tá? É o total de dígitos, o total de número que eu vou ter. E o D representa as casas decimais que eu vou utilizar. Legal? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo para vocês entenderem. Ó. Então, se eu coloco lá vamos supor que estou fazendo uma aplicação e coloquei ó, decimal 3,1. Tá? O que ele representa 3,1? Pessoal, esse 3 é o número de dígitos que eu vou utilizar. Tá? 3 dígitos total. E aqui ó, 1 representa quantas casas decimal você vai usar desses 3 dígitos. Então, ó, dos 3 dígitos, eu usei 1 para casa decimal. Perfeito? Se eu definir aqui ó, decimal 5 de 2, o que eu consigo armazenar?
eu consigo armazenar 5 dígitos, olha lá. E desses 5 dígitos, 2 eu vou usar para casa decimal. Então eu conseguiria armazenar até 999,99. Perfeito? É o máximo que eu chegaria. Ó. Se eu tivesse agora 1000, né? Aí já seria diferente, ó, pessoal. Isso aqui eu teria que colocar decimal, né? 6,2, tá? Porque eu tenho aqui, ó, 6 dígitos, desses 6, 2 eu usei para casas decimais. Então fiquem atentos, pessoal, a utilizar esse tipo decimal. Perfeito? O float é a mesma coisa. Ah, só mais uma coisa, pessoal. O decimal, eu consigo armazenar aqui na precisão até 65 dígitos, tá? Precisão até 65 dígitos. E o decimal eu posso usar dessa precisão, posso usar até 30 dígitos para casas decimais, tá? Então, muito importante, pessoal, vocês guardarem esses valores na cabeça. Float. O float ele vai armazenar também a mesma coisa do decimal, tá? Só que assim, pessoal, ele armazena bem menos casas decimais em relação ao decimal, tá? Char. O que faz o tipo de dado char? Pessoal, ele vai armazenar strings com tamanho fixo de 0 a 255 caracteres. O que é esse tamanho fixo? Gente, quando eu tiver certeza de quantos caracteres que eu vou usar. Por exemplo, vamos pegar a sigla de estado, né? O F. Quantos dígitos eu uso para a sigla de estado? 2. Então eu posso colocar lá, ó, estado char 2, tá? Tenho certeza que eu vou usar 2 caracteres só. Ah, eu preciso armazenar o step de uma residência. Posso usar char, aí eu coloco char de 8. Se eu não for trabalhar com um tracinho, eu posso colocar char de 8. Agora, se eu quiser colocar o tracinho, né, eu deixo char de 9, tá bom? Então tá aqui, ó, o char tamanho fixo, entre 0 a 255 caracteres ele armazena. Perfeito? Pessoal, bool ou boolean, ele vai armazenar valores binários 0 ou 1 só, tá bom? Você pode usar o tipo bool ou então boolean. Ele vai armazenar 0 ou 1. O 0 representa o valor falso e 1 valor verdadeiro, tá bom? Tipo de dado varchar. Pessoal, muita gente confunde o char com o varchar, tá? Ambos armazenam caracteres numéricos ou alfanuméricos, tá? Porém o varchar é um pouco maior, ele armazena 65.535 caracteres. Pessoal, só que o tamanho dele é variável. Legal? Nos nossos exemplos, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o char e o varchar, mas essa é a capacidade de armazenamento dele, 65.535 caracteres. Tá bom? Então, se eu vou armazenar um endereço, eu posso colocar varchar de 60, varchar de 80, tá bom? Um comentário também, né? Vou abrir um espaço para comentar. Então, vou deixar varchar de 2.000, varchar de 4.000 caracteres. Aí vai, tá bom? Comentário varchar 4.000. Blob, medium blob e tiny blob. Pessoal, tá aqui a sigla do blob, tá? Binary Large Objects. Legal, esse é o significado. Pessoal, para que eu uso esse tipo de dado? Ele é para você armazenar grandes quantidades de dados, como uma imagem, um som. Se você tiver que armazenar um som, você pode usar algum desses tipos de dados aqui. Perfeito? Medium text, ó. Pessoal, ele vai armazenar caracteres também. Tá? Ele é igual ao varchar, só que a capacidade de armazenamento dele é maior. 16.777.215 caracteres. Ele armazena, ó, bastante caracteres, né? Tá bom? O long text, pessoal, tem o maior ainda, ó, maior ainda que o médio text. Ele é capaz de armazenar 4.294.967.295 caracteres, ó, pessoal, dígitos, né, caracteres, tá? Então, esse formato long text dá para você gravar um livro no banco de dados, tá ok? Se você quiser escrever um livro e salvar esse livro no banco de dados, com esse tipo de dado long text você consegue fazer isso. Date, usado para datas.
Como é que eu armazeno data no MySQL? Ano, mês e dia, tá? É assim, ó, não é dia, mês e ano. É ano, mês e dia que você tem que enviar para o banco de dados. E ele armazena de qual data a qual data? Pessoal, ele vai desde o 1 do ano 1000, tá? Até 31 do 12 de 9.999. Ó. Então ele vai até essa data aqui, ó, pessoal. Você consegue armazenar dados até isso daqui. Tudo bem? E aí eu tenho o date time, pessoal. O que o date time ele vai armazenar? Ele vai armazenar, além dele armazenar data, tá? No mesmo padrão, ele vai armazenar hora, mês e segundos. Tá aqui, ó. Hora, mês e segundos. Ele é capaz de armazenar data e horário, minutos e segundos, pessoal. Hora, minutos e segundos. Perfeito? Falei besteira, ó. H de hour, M de minutes e S de seconds. Então, hora, minutos e segundos. Se eu quiser armazenar somente o tempo, a hora, né? Aí você vai usar o time. Tá? Lembrando que eu tenho o date só para data, o date time, horas, datas e horas, minutos e segundos, né? E o time só para armazenar hora, minutos e segundos. Tá bom? Então você tem um tipo de dado para armazenar somente hora, minutos e segundos. O year, pessoal, eu também tenho um tipo de dado para armazenar somente o ano. Legal? Esse ano eu posso salvar com 2 dígitos ou 4 dígitos. Lembrando que, se você pedir para salvar só com 2 dígitos, ele vai desde 1970 a 2069. Tá? Então eu posso year 2, eu salvo aqui 71, 72, 89, 87. Tá ok? Se você quiser salvar os 4 dígitos do ano, você vai colocar year 4. Ó. Então no lugar do ano você coloca o 4. Tá ok? E pessoal, de que ano a que ano que vai o Year 2? O Year 2 vai do ano de 70 a 2069. Já o Year 4 um pouquinho mais, ó, de 1901 a 2115. Tudo bem? Então, nessa aula eu apresentei alguns tipos de dados para armazenar informações, tá ok? Procurem trabalhar com os tipos corretos. André, eu vou salvar uma data, né, um período. Não coloca varchar, pessoal, coloca o date, né? Se vai armazenar data, coloca o date. André, eu preciso trabalhar com números inteiros. Então escolhe o int lá, o small int, tá? André, eu vou trabalhar com decimal. Então trabalha com tipo de dado decimal. Não esqueça de marcar a precisão e a escala. Legal? E aí vai, pessoal. Então, essa foi a nossa aula explicando alguns tipos de dados, tá ok? Existem vários outros, mas esses são os mais usados, é o que nós vamos estar usando nas nossas aplicações SQL e no sisteminha que vocês vão estar desenvolvendo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem um like de vocês na videoaula, deixem sugestões também. Um grande abraço aí para todo mundo. Até a próxima aula.